Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer falar contigo essa noite, viu, meu irmão? O Senhor quer abrir os nossos olhos, sabe? O Senhor quer abrir os nossos olhos para nos tornarmos mais ágeis, né, pastor? A igreja não pode adormecer. Que tem umas virgens que dormiram, algumas virgens dormiram, mas nós não podemos dormir. Nós temos que estar avivados, alerta. Meu Deus, por isso, meu irmão, aumenta a expectativa no teu coração, viu, queridos? Aumenta a expectativa, pela liberdade que nós temos ainda de falar de Jesus, tá, meus queridos? Não sei se o pastor já tinha vindo alguma vez a Venâncio. Não, então nós vamos falar aqui que nós fazemos no encontro. No encontro nós levantamos a mão e dizemos que bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, meu querido? Sinta-se como se estivesse na sua casa, meu pastor. Vem, meu mano, em nome de Jesus. Muito obrigado. Boa noite, irmãos, podem sentar-se. Queria pedir para que já deixasse aqui na tela o PowerPoint, por favor, irmãos da mídia. Hoje de manhã, quando eu acordei bem cedo. E às 6h14 eu vi uma mensagem do pastor Edmilson, pedindo um tema para essa mensagem, essa noite. E eu pensei ali e falei, um tema? Não tinha pensado em tema nenhum. E aí me lembrando de que uma vez eu, lendo uma matéria do irmão André, que é o fundador da Missão Portas Abertas, com a qual eu estou trabalhando há 23 anos. 24 anos que eu conheci a missão. Em 2001, na primeira conferência da Missão Portas Abertas no Brasil, que aconteceu lá em Belo Horizonte, e eu ali fiquei tão impactado com testemunhos de cristãos perseguidos, que eu nunca tinha ouvido falar da Missão Portas Abertas, que eu fiz uma oração lá a Deus e falei, Deus, eu quero trabalhar nesse ministério. Lá mesmo, Ele me respondeu a oração. E eu recebi o convite para me tornar um voluntário da Missão Portas Abertas no Brasil. No ano seguinte, em 2002, a segunda conferência, agora lá em Atibaia, interior de São Paulo, nós assinamos o termo de voluntariado. E a partir dali, então, eu tenho servido a Deus, servindo aos nossos irmãos perseguidos. E lendo uma matéria do irmão André um tempo atrás, e ao pedido do pastor pelo tema, me veio à mente, a memória é um tema. Não sei como é que você vai enxergar esse tema, mas o tema é que a igreja de Cristo está sob ataque. Talvez você pense, como assim, né? Porque você é a igreja de Cristo. Paulo, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 5, ele diz que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo, e estamos ligados uns nos outros, pertencemos uns aos outros. Em Colossenses 1,18 ele diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Por isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, Paulo, entendendo bem de qual deve ser
como a igreja deve se comportar e viver, ele diz assim: como um só corpo que somos. Ele então diz que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Da mesma forma, quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Eu tenho caminhado muito com cristãos perseguidos e eu tenho não apenas sofrido com eles, mas também me alegrado com eles. Porque o testemunho desses irmãos nos alegram muito mais do que nos fazem sofrer. Porque quando você enxerga a realidade desses irmãos perseguidos, primeira coisa, você consegue enxergar nitidamente. Agora você consegue enxergar bem, mas muito bem mesmo, a tua realidade. E você fala: Deus, como eu sou livre nesse país. Deus, como a minha vida é boa nesse país. Deus, como eu tenho tudo aqui. Não me falta nada. Eu sei que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, vivenciou uma experiência trágica, deixando muitos traumas. Mas os nossos irmãos perseguidos vivem isso diariamente, constantemente. Talvez até situações bem mais difíceis do que foram enfrentadas aqui. Aqui teve sofrimento físico mesmo, mental também, emocional, sim. Mas esses irmãos, muitas vezes, o sofrimento vem porque eles têm que fazer algumas decisões. E muitas vezes essas decisões causam muito sofrimento neles. Por exemplo, ter que escolher a Cristo ou proteger a sua família. Você tem ideia de que tipo de sofrimento é você ter que escolher entre Cristo ou proteger a sua família, a sua esposa, seus filhinhos? É uma dor na alma, é uma dor nos ossos, é uma dor que não dá para explicar. E para nossa surpresa, muitos deles escolhem a Cristo. Eu quero iniciar aqui, antes de lermos o texto bíblico, com um pequeno vídeo, para vocês entenderem um pouco como a igreja de Cristo sofre sobre ataque, ou vive sobre ataque. Você percebeu que nós somos um só corpo, uma só igreja, uma só família. Paulo diz lá em Efésios 2,19, que antes éramos forasteiros e estrangeiros. Hoje somos o povo santo, membros da família de Deus. Então somos um só corpo, uma só igreja, uma só família. Então, se estes irmãos que vivem nesses países onde a perseguição atingiu níveis severos e extremos, onde é quase impossível ser cristão, porque você faz parte do mesmo corpo, da mesma igreja, da mesma família, nenhum desses irmãos deve enfrentar a perseguição sozinho. Você deve enfrentar junto com eles. Mas para isso você precisa ser despertado. Você precisa ser conscientizado. Deus precisa abrir o seu entendimento. E mais do que entendimento, o teu coração. O irmão André, antes de falecer, ele viveu 94 anos de vida. Faleceu em 26 de setembro de 2022. Depois de trabalhar 67 anos servindo cristãos perseguidos em todo o mundo.
A última viagem dele ao Brasil foi em 2003, quando eu pude conhecê-lo. Depois ele não veio mais ao Brasil, nem pregou mais no Ocidente inteiro. Ele disse: eu não prego mais no Ocidente, estou cansado de pregar no Ocidente. E antes de morrer, ele deixou uma mensagem para nós. Ele disse: para nós cristãos do Ocidente, o que mais Deus precisa fazer para você? O que mais você quer que Deus faça para você? O que mais você está esperando de Deus? Está pedindo para Deus? O que mais? Do que Ele já fez até agora? Do que Ele tem feito? Principalmente por você viver em países livres. O que mais Deus precisa fazer? Para entrar no teu coração. Para que você sinta a dor do seu irmão que está sofrendo perseguição hoje. Para que você chore junto com ele. O que mais Deus precisa fazer? Ele está perguntando para nós. O que mais Deus precisa fazer? A gente tem viajado o Brasil inteiro, falando às igrejas. Para que Deus entre no coração de cada um, irmão. Para que você sinta a dor dos seus irmãos que estão sofrendo perseguição. Para que dessa forma você enfrente a perseguição com eles, junto com eles, chorando com eles, participando da vida deles, como uma só igreja. Tendo o desejo de conhecê-los, saber quem eles são, onde eles vivem, como estão vivendo, qual a real necessidade deles, para que você participe da vida deles, orando por eles, orando por eles. Eu quero que você veja através desse vídeo uma igreja de Cristo, a mesma da qual você faz parte, mas que está sobre fortes ataques, está vivendo sobre grandes ataques. Pode diminuir um pouquinho a luz, por gentileza, como estava? Está com um probleminha aí, acho que precisa duplicar aí, talvez tirar, colocar de novo, para poder rodar aqui com o PowerPoint, que eu já testei com a canetinha aqui. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal.
Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Queira conhecer esses irmãos, eu vou te dizer por quê, porque você está sob ataque. Quando esses irmãos estão sob ataque, você está sob ataque. Você faz parte dessa igreja. Só que talvez você não saiba disso, porque você não sofre o mesmo ataque que ele sofre, mesmo tipo de ataque que ele sofre. Mas se você tem consciência de que você é uma só igreja, você vai se unir a essa igreja. E você vai fazer tudo o que for possível fazer para que esses irmãos possam serem encorajados, fortalecidos na sua fé e permaneçam firmes, testemunhando de Cristo, avançando com o Evangelho em toda a terra. E você, como parte do corpo, enfrentar a perseguição com eles é cooperar para que eles não desistam da sua fé, não se sintam sozinhos e esquecidos, e continue testemunhando de Cristo, mesmo debaixo de severa e extrema perseguição, porque você estará cooperando com eles, participando da vida deles, orando por eles, e dessa forma encorajando-os a continuarem.
você pode deixar essa oportunidade passar. Mas eu preciso te falar que quando um cristão é perseguido, é Cristo que está sendo perseguido. E quando você se envolve com um cristão perseguido, você está demonstrando o quanto você ama Jesus. Quando você quer se envolver com eles, quer sentir a dor deles, também se alegrar com eles, você está dizendo para Jesus o quanto você ama Jesus. Eu quero que você leia, abra sua Bíblia em Atos 7. Nós vamos só ler para poder correr aqui. Atos 7, capítulo 54. Melhor, Atos 7, versículo 54. O pastor já leu Atos 8 aqui. Atos 7, 54. Diz assim: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. E ele disse: olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. E olha a reação deles. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido despertos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Meus irmãos, para que a gente possa entender isso aqui rapidamente, você viu aqui nesse texto algumas coisas muito importantes na vida de Estevão. De Estevão aqui, ele dá uma demonstração do quanto ele ama Jesus. Porque Estevão decidiu ir até a morte por Jesus. Estevão decidiu morrer por Jesus. Ele nos deixa um exemplo de uma fidelidade incrível. De ir até a morte, ser fiel até a morte. Ele também deixa um testemunho, irmãos, de um homem de coragem. Precisa ser corajoso ou não? Você tem ideia do que é ser morto apedrejado? Imagine, agora aí, imagine, você numa roda, as pessoas em volta de você, todos com pedras na mão e atirando em você. E você recebendo essas pedras no seu corpo. E esse apedrejamento foi até a morte. Mas Estevão, ele ainda ora a Jesus para que perdoe aquelas pessoas. Uma demonstração de que você ama Jesus é quando você ama as pessoas. Se você ama as pessoas, você pode dizer que ama a Deus. Se você serve as pessoas, você pode dizer que você serve a Deus. E Estevão dá essa demonstração de amor e de coragem. E Estevão, então, ele passa a ser conhecido como o primeiro mártir. Quem já ouviu falar que o sangue dos mártires é a semente da igreja?
Por que o sangue dos mártires é a semente da igreja? Porque a partir dessa situação, que gerou forte oposição à igreja, depois disso eles são dispersos e fogem, pagam um alto preço por terem decidido por Jesus. Estevão aqui, ele é conhecido como esse mártir, mas a oposição à igreja se tornou muito forte, muito grande. Uma oposição que fez nada mais, nada menos do que a igreja crescer. A igreja começa a crescer, irmãos. Olha só, em Atos 4, quando o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, na verdade ali inicia-se a perseguição à igreja, porque Pedro e João foram presos ali. Mas depois Estevão é martirizado, morto, apedrejado, dando uma demonstração de amor por Jesus, mostrando o quanto ele ama as pessoas, pedindo para que Jesus as perdoe, e também a demonstração de coragem, por ter ido até a morte por Jesus, e uma demonstração de amor por Jesus. Mas eu quero destacar para você aqui algo muito forte, e muito profundo e revelador. Jesus Cristo fica em pé para Estevão. Jesus Cristo honra Estevão, quer recebê-lo com honras. Jesus Cristo se coloca no lugar de Estevão, se coloca como testemunha para defender Estevão. Jesus está defendendo Estevão, se levantando, ficando em pé para recebê-lo. Quando eu leio isso, irmãos, eu fico apaixonado por Jesus, por Estevão, por essa igreja perseguida que está disposta, pronta a morrer por Jesus. E isso é bom para mim, porque eu olho para mim e falo: meu Deus, eu vivo num país livre, onde eu tenho tudo, eu não sofro esse tipo de ameaças, de ataques, de perseguição. Isso me faz olhar para mim e dizer: você não pode viver da mesma forma, Arthur. Não é porque você vive num país livre, onde você tem tudo. Você tem que olhar para essa igreja corajosa, essa igreja que vai até a morte por Jesus. Porque se você olhar para ela, se você se envolver com ela, primeiro você tem muito a aprender com ela. A sensação que eu tenho é que eu preciso mais deles do que eles de mim, irmãos, por conviver 23 anos com cristãos perseguidos. Mas o mais importante de tudo é saber que quando eu me envolvo com o cristão perseguido, quando eu participo da vida deles, isso me dá a certeza de que o dia que eu estiver lá, Jesus vai se levantar também para mim. Você fala: é soberbo, Arthur. Não, irmão, não é não. Não é não. Isso vai acontecer. Jesus se levanta para todo cristão perseguido, porque esse cristão é de fato um cristão. É um cristão verdadeiro. É um cristão que ama Jesus. E ele vai se levantar. E se você, hoje, tomar a decisão de, a partir de aqui, de hoje, participar da vida desses irmãos, recebendo as notícias, informações, orando por eles, envolvendo eles com outras pessoas, para que outras pessoas saibam também, se unam a você em oração, esse mover, esse movimento vai fazer o mesmo com você. Pode ter certeza que não só no momento que você estiver lá, Jesus ficará em pé, mas aqui, irmãos, aqui você vai já caminhar como se Jesus estivesse ao seu lado em pé com você, para que você sempre esteja pronto para dar tudo a Ele, para ter uma entrega incondicional, em que você não vai impor mais nenhuma condição, para fazer somente aquilo que diz respeito a Ele, ao reino de Deus, aquilo que agrada a Ele. Você vai viver só para Ele. Você vai ser um apóstolo Paulo, uma apóstola Paula. Você vai dizer: sim, Jesus, já fui crucificado com o Senhor, já não sou eu mais quem vive, não. Eu vivo pela fé no Senhor agora. Porque o Senhor me amou, Jesus, o Senhor me amou, se entregou por mim. Então vou me entregar pelo Senhor também, vou dar minha vida.
Eu quero te amar, Jesus. Paulo diz, a minha vida já não tem mais valor para mim mesmo, se tão somente cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso tem que ser a coisa mais importante da sua vida, tem que ser a prioridade. Como que você tem cooperado com o avanço do reino? Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. No verso 15 do capítulo 16 de Marcos. Mas no verso 20, o último versículo do capítulo 16, ele diz que os discípulos foram a toda parte, anunciando essa mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando esta mensagem com muitos sinais. O Senhor vai com você, é Ele que coopera. E os sinais vão acompanhar. Como você tem cooperado com o avanço do Evangelho? Como você tem cooperado com o avanço do Evangelho em toda a terra? Vocês estão vendo aqui? Esse mapinha você pode ganhar lá na saída, tem um stand. Nós vamos te dar esse mapinha se você for lá. E aqui estão 50 países onde a perseguição se tornou ou severa ou extrema. Em 37 nações, nessa cor mais amarronzada aqui, são 37 nações onde a perseguição se tornou severa. Aqui na América Latina você já pode ver Cuba, Colômbia, México e Nicarágua. Esses 13 países aqui vermelhinho, os outros 13 completando 50, a perseguição atingiu o nível extremo. Coreia do Norte lidera o ranking da perseguição há 23 anos. Viver nesse contexto aqui é quase impossível. Este irmão, Annie van der Bel, um holandês, em 1955, recebeu o chamado de Deus para ir aos países do leste europeu, onde na época era conhecido como União Soviética, portanto, antiga União Soviética. Eram países do bloco comunista. O irmão André atende um chamado de Deus e vai para lá. O primeiro país em que ele visitou foi a Polônia. País fechado para o evangelho na época. E ali o irmão André, ele vai para um grande festival da juventude comunista que estava acontecendo lá e fica muito preocupado, porque viu os jovens muito entusiasmados com esse novo regime. E ele então decide procurar uma igreja. E ao chegar à igreja, ele percebe que a igreja está totalmente desencorajada por conta daquele contexto que estavam vivendo. Primeiro, porque não tinham jovens na igreja. Segundo, porque não tinham Bíblias na igreja. Não tinham jovens e não tinham Bíblias. E o irmão André, conhecido como o homem de um livro, a Bíblia, e também um homem de oração, ele falou com Deus, disse: Deus, o que eu faço agora? Encontrei uma igreja aqui enfraquecida, desencorajada, não tem jovens, não tem Bíblias. E Deus falou com ele lá na Polônia, lendo a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 2. Deus falou com o irmão André dizendo: esteja atento, então fortalece esta que resta, estava para morrer, ou fortalece essa que resta para que não pereça. E o irmão André falou: Deus, eu entendi, eu tenho que trazer Bíblias para cá, ir lá na minha nação Holanda e voltar com Bíblias para eles, porque as Bíblias foram tiradas da igreja, e sem Bíblia você não se mantém firme na sua fé. O que gera fé é a palavra de Deus. Todo cristão precisa ler muito a Bíblia, para que a sua fé possa crescer e também ser fortalecida. O irmão André, sabendo disso, falou: Deus, não dá para trazer para cá, porque esse país proibiu as suas Bíblias, a sua palavra. E continuou lendo o livro de Apocalipse. Quando chegou no verso 8, Deus encoraja o irmão André, dizendo para ele: André, eu vou colocar diante de você uma porta aberta, André, e ninguém vai poder fechar. Esse irmão se encheu de coragem, voltou para sua nação, ganhou esse fusquinha de presente aqui.
2 anos depois, em 1957, agora com 29 anos de idade, ele retorna para lá com o Fusca cheio de Bíblias. Mas quando ele chega na fronteira, ele fica preocupado, porque ele viu os guardas revistando muito bem os carros à sua frente. E ele faz uma oração. E essa oração ficou conhecida como a oração do contrabandista, porque ele ficou conhecido no mundo como o contrabandista de Deus. E ali ele fez uma oração que está aqui nesse livro, e a gente chama de a oração do contrabandista. Hoje todo mundo que leva Bíblias em países fechados, onde a Bíblia é proibida, fazem essa oração. A oração do contrabandista. Contrabandista de Deus. E a oração foi simples. De um homem simples. Apaixonado pela palavra de Deus. Que ama Jesus. Que entregou a vida, 67 anos, servindo as pessoas. Porque entendeu que servindo as pessoas, ele serve a Deus. Servindo a igreja, o corpo de Cristo. Porque ele entende que o princípio da igreja é a unidade, o princípio do corpo é a unidade da igreja. A igreja precisa estar unida. E quando ele viu aquela igreja, sozinha, ele falou: preciso unir essa igreja, a igreja do Ocidente. Só que ele fez uma oração. E ele falou: Jesus, quero falar diretamente com o Senhor agora. Pai, vou falar com Jesus agora. Senhor Jesus, o Senhor está vendo ali? Esses guardas não podem ver as Bíblias quando eu passar ali. Então eu vou pedir para o Senhor uma oração. O Senhor, quando esteve aqui na terra, Jesus, fez com que cegos enxergassem. Então, enquanto eu estiver passando, eu vou pedir esse mesmo milagre para o Senhor, só que é o contrário, né? Enquanto eu estiver passando, esses guardas que enxergam muito bem, com certeza, eu quero que eles fiquem cegos, Jesus. Não vejam as suas Bíblias. E foi. Quando chegou a sua vez, foi. Ele disse que tinham 8 guardas para revistarem o carro dele. 2 dentro do carro, revistando tudo, revirando tudo, abrindo porta-malas, tudo, embaixo do carro, em todo lugar. Tanto que a revista durou 1 hora. Tinham mais 2 do lado de cá observando, aqueles 2 trabalhando, 2 desse lado observando também, e 2 aqui na frente olhando bem fixo nos seus olhos, para ver se ele demonstrava algum medo, né? Algum nervosismo. Como ele ficou firme. Depois de 1 hora, os guardas pegaram os documentos, foram até ele, entregaram a ele, disseram: olha, o senhor pode seguir viagem. Está tudo em ordem aqui, não tem nada errado no seu carro. Num país onde as Bíblias estavam sendo confiscadas, já tinham se tirado das igrejas. Esse homem viu o poder de Deus. Essa oração está aqui nesse livro. A continuação, o irmão André, indo para vários países do mundo, ele viajou para 125 nações, irmãos, nesses 67 anos. Aqui ele vem para a América Latina, contrabandista 2, desafiando os limites da fé. Ele vem para a América Latina, Cuba, Colômbia, El Salvador, Nicarágua, tem muitas viagens para cá. E também tem algo tremendo aqui, que se passou na China, quando foi a entrega de 1 milhão de Bíblias numa noite, numa praia da China, através de uma barcaça enorme, levando 232 toneladas de Bíblias, derramadas no mar, soltas no mar pela barca, abre o fundo e eles descem tudo ali, com tudo, aquelas, cada pacote, cada embalagem daquela impermeável, né, tinha 1 tonelada. Então foram 232 pacotes daquele, com cordinhas amarradas, e que rebocadores, 4 rebocadores que tinham naquela barca, puxava até próximo da praia, numa madrugada, numa noite, tipo 11 horas da noite. E aquele vilarejo, os cristãos, os irmãos, 2.000 cristãos, eles entravam na água, no mar, com água até aqui assim, pegavam aquela cordinha, puxavam para a praia, com uma tesourinha que vinha presa ali, abria a cordinha, desmontava toda aquela embalagem, carregavam as caminhonetinhas e saíam embora. E iam carregando, 232 toneladas, eles carregaram. Mas tem um milagre aqui, porque 1% das Bíblias foram pegas pela polícia marítima. E aqui nesse livro tem um milagre. Depois eu quero que você compre lá para você ver qual milagre que foi. É um milagre impressionante que Deus fez.
Interessante que semana passada estávamos com um colombiano, que nós estamos com ele aqui em Porto Alegre. Infelizmente não deu para ele vir aqui, eu vim substituí-lo, era para ele estar aqui. Mas lá em Atibaia, lá no Jesus Cop, né, no seminário, apareceu uma chinesinha lá, muito feliz, ela fazendo o seminário. E ela procurou ali o irmão Willi, que estava lá, e disse: eu preciso te contar uma coisa. Com 6 anos de idade, meus pais vieram para o Brasil, me trouxeram juntos. Mas meu pai, em 1983, essa entrega de 1 milhão de Bíblias aconteceu em 1981. Em 1983, 2 anos depois, porque essas 232 toneladas de Bíblias foram distribuídas em 5 anos. Mas ela disse: meu pai recebeu uma dessas Bíblias aqui no Brasil, veio nos testemunhar. E o terceiro aqui, continuação também, é o irmão André na África. Depois disso aqui, ele vai trabalhar com povos muçulmanos. Como ele disse, não trabalho mais com a igreja do Ocidente, agora só vou trabalhar com cristãos perseguidos. Então vou estar presente na vida deles, eu vou estar presente lá. E ele trabalhou os últimos anos da vida dele, mais de 20 anos. A primeira viagem aos povos muçulmanos foi faixa de Gaza, Israel e Palestina. Aqui tem um testemunho lindo do irmão André. E aqui na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, o irmão André trabalhando com uma igreja de cristãos secretos, de pastores, líderes e seminaristas, num testemunho fantástico, num testemunho impactante. O irmão André é um homem de oração. Então, como um homem de oração que ele é, e conhecendo bem a igreja do Ocidente, ele diz o seguinte: esse livro vai ter o título de Oração à Verdadeira Batalha, porque para nós cristãos do Ocidente, sendo humildes, né, e modestos, para nós orar é a batalha. Orar é a batalha. Então ele diz que nós devemos orar. E quando entendemos que há poder na oração, nós vamos orar por cristãos perseguidos. E ele incentiva a gente nesse livrinho a orar para os cristãos perseguidos. Por quê? Ele diz no livro: porque não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. A oração abre todas as portas. Não tem porta fechada. Pode ser dentro da prisão, pode ser numa solitária, pode ser em qualquer lugar. Ela abre todas as portas. É a oração. Ele diz que a oração chega onde nós não chegamos. Você não vai na Coreia do Norte, talvez. Você não vai na África, talvez. Talvez você não vá no Oriente Médio. Não vai aqui, Colômbia, Cuba, México, Nicarágua, Venezuela. Mas a sua oração vai. A sua oração vai. A sua oração chega lá. Você, quando entrou ali, talvez você tenha percebido que tem um stand de material ali. Esse stand de material, irmãos, não tem fins lucrativos, apesar de ter um valor lá pelo material, porque é preciso ter um valor, porque senão a gente não tem condições de manter esse material. Então tem um valor. Mas esse material, quando você compra, não é para ajudar a Portas Abertas. Qualquer daqueles materiais que você comprar ali é para ajudar você. É para conscientizar você. Se for um livro, o testemunho vai mudar a tua história. Eu costumo dizer que uma pessoa não é mais o mesmo depois de um encontro com Jesus, é verdade? Eu nunca mais fui o mesmo depois de um encontro com Jesus. Eu vivi 30 anos nas drogas, dos 13 aos 43. Mas quando tive um encontro com Jesus, larguei tudo. Agora em 24 de abril de 2025, completou 27 anos que eu estou limpo. E 23 anos servindo a Deus, servindo cristãos perseguidos. Então você não é mais o mesmo se tem um encontro com Jesus. E da mesma forma eu entendi que quando você tem um encontro com um cristão perseguido, você nunca mais será o mesmo cristão. Não tem como. Vou te falar um pouquinho só desse testemunho aqui, está ali no stand. Então, quando você comprar algum produto ali, é para abençoar a sua vida. Agora, para abençoar um cristão perseguido, já vou explicar já como é que você faz. Mas para abençoar a sua vida, você compra um livro desse, por exemplo. Esse livro, eu estava lá em Vitória do Espírito Santo, ano passado, quando ele foi lançado. E fala sobre o filho de uma serva. Um testemunho emocionante com a história verídica de um cristão secreto no Afeganistão. Um jovem. Esse menino, o pai dele, tinha 2 esposas, lá no Afeganistão. A primeira era a esposa oficial, que administrava tudo na casa. A segunda era a serva, portanto, a mãe dele.
a mãe do Naziri, aqui neste livro. Mas com alguns anos, 6 anos de idade, acho que menos um pouco, 2 anos, não me lembro direito quanto aqui, esse menino aí sofreu, o pai dele morre, e ele então fica sem o pai. E um tio dele assume toda a responsabilidade da casa, e a esposa oficial também agora manda mais ainda. E eles começam a maltratar muito a ele e a mãe dele, a ponto da mãe chegar para ele um dia e dizer: eu não suporto mais isso, eu vou embora. Você quer ir comigo ou vai ficar? Ele decide ir com a mãe. Vão para um outro lado, para o norte do Afeganistão, onde tinham os parentes deles lá, e ali são acolhidos. E lá ele vai se desenvolvendo, muito esperto, aprende inglês, mas num determinado momento ele precisa servir o exército lá. Exército de fundamentalista, um negócio terrível. E lá, para encurtar aqui, através de uma bomba, um acidente, ele perde uma parte da perna. E aí ele vai para uma clínica de recuperação, e ali o médico, um cristão, cuida dele. E ele vendo a atitude daquele médico, porque ele via muito bem como os muçulmanos eram, o pai dele e outros mais. O pai dele não, porque ele tinha 2 anos, né? Mas os outros, quando ele cresceu lá. E ele via que era muito diferente dos cristãos. A ponto dele um dia dizer: eu quero ler o livro de vocês. Eu quero ler esse livro. E eles dizem, aquele médico diz: não, você não pode ler esse livro, porque ele é proibido para você. Você é um muçulmano, você deve manter a sua fé em Alá. Eu não posso te dar esse livro. Mas ele insiste tanto, que ele acaba cedendo e dá o livro para ele. Eu estava lá em Vitória do Espírito Santo, dentro do quarto de um hotel, lendo esse livro. Não preciso dizer para você que eu estava dentro da história. Eu estava mergulhado aqui na história. Só que eu li ele em 2 partes. A primeira parte, numa tarde. E a segunda parte, na outra tarde, no outro dia. Por que eu li em 2 partes? Porque teve um momento do livro aqui, que eu tive que dar uma pausa. Todo o início do livro é impactante. História fantástica. Esse menino cresce, se casa, e a casa dele se torna uma igreja secreta, clandestina, dentro do Afeganistão. E esse menino, um dia, está ali, casado já um homem, ele recebe a visita de um mujahidin. Mujahidin, na tradução literal do árabe, quer dizer aquele que combate, aquele que luta. Era um combatente islâmico, era um soldado, um policial fundamentalista, e bate na porta da casa dele. Imagina, ele recebe aquele homem meio assustado, e aquele homem diz para ele: Naziri, eu quero que você me dê o livro que você tem aí. O livro é a Bíblia para eles. O Naziri diz: quem disse para você que eu tenho livro? Mas dá o livro para ele. Dá o livro para ele, esse homem vai embora. E ele volta um tempo depois, e volta num êxtase espiritual tão grande, numa alegria transbordante, que diz para o Naziri: Naziri, você não sabe o que está acontecendo, Naziri. Naziri, toda a minha família e alguns membros da minha comunidade desceram as águas do batismo. Naziri, eles se converteram ao Senhor. Agora tem um problema, Naziri, eles não têm um livro. Eu preciso de uns 20 livros desse. E o Naziri falou: eu tenho alguns aqui. Tinha 8 Velho Testamento, 8 Bíblias completas com Velho Testamento e Novo, e 10 só com o Novo Testamento. E deu para ele. E ele simplesmente, depois de receber aquelas Bíblias, disse para o Naziri: Naziri, mas eu estou muito triste, porque eu nunca participei da ceia. O Naziri falou: o que nos impede de fazermos isso agora? Ele falou: podemos? Sim. A esposa do Naziri então preparou a mesa, e lá a mesa é o jantar mesmo, o almoço, o jantar. Depois tem o cálice e o pão, celebram a celebração da ceia, mas eles jantam, almoçam, e durante aquele período, enquanto jantam, almoçam, eles ministram a palavra. E eu estava lá no quarto lendo. Quando chegou nessa parte, irmãos, eu tive que dar uma pausa, porque eu li aqui assim: o jantar durou cerca de 40 minutos, quando em um momento de silêncio, o Naziri pegou sua Bíblia e começou a ler as palavras que o apóstolo Paulo dedica a esse momento tão especial na primeira carta aos Coríntios, onde diz: pois eu recebi do Senhor
o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando Nazir proferiu a palavra traído, aquele homem à sua frente começou a chorar baixinho. E diz que um flash, uma pequena gota da dor sofrida por Cristo na cruz, parecia vir sobre aquele homem. Seus ombros estavam curvados para a frente, como se desmoronando da dor. E ele estava murmurando: ó meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E o Nazir diz que continuou lendo. E orou com todo o seu coração, partiu o pão e levantou o cálice. E uma atmosfera sagrada invadiu aquela sala. E ele diz que nas longas pausas, enquanto lia a Bíblia, podia-se ouvir os suspiros, murmúrios, soluços dos dois homens. Agora os dois estavam chorando juntos. Ele diz que um óleo impalpável ungia suas cabeças. E eles choravam e abriam seus corações diante do Pai Celestial. E ele diz: quanta graça, quanto poder naquelas simples ações. Eu fechei o livro e falei: Deus, eu preciso dar uma pausa, porque eu preciso refletir sobre isso. Primeiro eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu estou muito aquém de participar da ceia do Senhor, assim como eu estou participando agora com esses irmãos, porque eu estava dentro da história. Como eu estou vendo esses irmãos aqui. E eu pude ver o pastor aqui hoje assim, quebrantado. Falei: Senhor, como eu queria participar assim. Eu ainda não cheguei aqui, mas hoje na ceia estava ali, moço. Deus me mostrava lá no céu uma mesa infinita, e eu ali do lado, e eu parecia uma pessoa que estava... A alegria era tão grande que eu falei: meu Deus, eu estou aqui participando das bodas com o Senhor, da ceia com o Senhor aqui no céu. E eu nunca mais consegui participar da ceia displicentemente. Nunca mais. Sempre agora. Não percebo nem quem está do meu lado. Eu quero me concentrar no Senhor Jesus. E eu vi o pastor aqui quebrantado. Fez lembrar dessa ceia. Eu vou correr aqui um pouquinho. Quero falar desse livro para vocês. Por quê? Deus pode ser insano, irmãos. Esse casal, ou melhor, essa família de missionários dos Estados Unidos, vai para a Somália. Aqui é a Somália. Segundo país na lista mundial da perseguição, onde é como se viver na Somália era como viver na Coreia do Norte, tá? É uma segunda Coreia do Norte. E essa família vai para lá com os 3 filhos, irmãos. O mais velho tinha 10 anos. 6 anos depois, ali na Somália, acontece uma tragédia na sua família. E ele no livro diz que atender o chamado de Deus na Somália era algo insuportável, porque é muito sofrimento dentro da Somália. E com toda a família lá, não era para qualquer pessoa. Mas ele estava ali em obediência a Deus. Era num domingo de Páscoa. Seu filho mais velho, agora com 16 anos, não vem para o café da manhã. Naquela noite ele teve um infarto e amanhece morto. A fé desse casal entrou em crise. E eles disseram: Deus, o Senhor é um insano. Isso a gente não suporta. A gente suporta tudo aqui, mas isso não. Essa dor na alma não. O que o Senhor fez conosco não. Está aqui no livro a resposta de Deus para ele. Essa resposta tem sido para mim desde que eu li esse livro. Todos os meus problemas. Deus disse para ele: Nick, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sou suficiente para você, Nick? Tá boa essa resposta? Irmãos, toda vez que eu tenho um problema, toda vez que eu pego alguma coisa, ou algo que eu quero não acontece, eu olho para Deus e é como se Ele dissesse para mim: Arthur, eu não sou suficiente para você. Coreia do Norte, país terrível. Fugi de lá
implica em as 3 gerações pagarem um preço altíssimo. E a gente conhece muitos que fugiram. Agora, em 1º de fevereiro, a 15 de fevereiro, eu viajei com a Kim Sang-hwa, uma norte-coreana que fugiu da Coreia do Norte com seu marido, já casada. Então, um testemunho lindo. Cristã, se converteu com 12 anos de idade. É raro isso lá, criança não se converte lá. Os pais que se convertem não contam para os filhos, porque os filhos são obrigados a denunciarem os pais. Isso vem através de uma doutrinação desde pequenininho na escola. Então eles não contam. Essa menina achou uma Bíblia do pai dela, que era um cristão, com 12 anos de idade. Aí o pai é obrigado então a falar Jesus para ela. E ele começa a contar as histórias para ela, da Bíblia. Ela disse que o pai dela, contou as histórias da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sem pegar na Bíblia, sem trazer a Bíblia aqui para contar a história. Daqui. Mas ela se casa lá na Coreia do Norte, tem um filho lá. Eles fogem e esse filho foge um ano depois. E só para a gente ir rápido aqui, poderia contar o testemunho dela, mas só para ir rápido. Ela diz que para um norte-coreano, quando ele foge para chegar na Coreia do Sul, que é o destino que eles querem, porque sabe que tem liberdade lá, seja cristão ou não cristão, o sofrimento maior deles é quando eles chegam na China, porque para eles, para um norte-coreano na China, é pior do que está dentro da Coreia do Norte. Principalmente quando eles não caem na mão de cristãos. Portas Abertas tem lá na China, na fronteira da China com a Coreia do Norte, um ministério chamado Abrigos Seguros, para receber essas pessoas que fogem da Coreia do Norte, sejam cristãos ou não. Quando são cristãos, eles fazem como fizeram com a Kim. Levaram a Kim com a sua família, com o seu marido. Um ano depois o filho se juntou a eles para as montanhas na China, onde eles ficaram protegidos lá durante 3 anos. 3 anos depois eles fugiram pelo Mianmar e conseguiram chegar na Coreia do Sul, onde ele é hoje um pastor e ela uma missionária. Viaja o mundo, veio aqui ao Brasil. Mas ela falou que é muito triste quando essas pessoas não encontram esses abrigos seguros, e sejam cristãos ou não cristãos, e são obrigados a serem recebidos por chineses comuns, ímpios. E esses chineses chegam para você e dizem, aqui para esse casal aqui, olha aqui para mim esse casal aqui, vocês estão fugindo da Coreia do Norte com seu filhinho, tá? E aí chega lá, o chinês fala para o seu marido, sim, muito bem, nós vamos arrumar um emprego para o senhor, fica tranquilo. Só que a gente quer uma coisa, a gente quer comprar sua esposa, vende ela, quanto você quer nela? Não tem valor, não está à venda. Eles vão falar, tá bom, então ficou melhor. Tem 3 brutamontes, pegam você, falam, pode deportar para a Coreia do Norte. Agora ficou de graça, com seu filhinho, com tudo. Aí, para ficar melhor a coisa, a situação, eles usam por um tempo ela. Depois vendem ela, fazem dinheiro com ela, vendem para outro. Quando ela vai ficar mais um tempo com outro. Aquele vende para outro e assim vai ser a vida dela lá. Então eles falam que para um norte-coreano, quando cai na mão desses ímpios ali, chineses, é pior. Eles descobrem que era muito melhor ter ficado na Coreia do Norte. Que é só sofrimento na Coreia do Norte. Imagina você que vive num país livre, passar por essa vida e não apoiar um ministério desse, para que acolha mais pessoas ali e essas pessoas não tenham que enfrentar isso. Esse menino aqui, o Timothy, fugiu com 17 anos, mas os pais deles fugiram quando ele tinha 8. Então ele é considerado inimigo do governo e é obrigado a morar na rua, dormir em vagão abandonado, embaixo de ponte, comendo do lixo. Para você ter uma ideia, na Coreia do Norte, o governo é que dá a comida, arroz e milho. E aí eles complementam com casca de árvore, por exemplo. Lá as árvores são todas descascadas, porque casca de árvore é alimento. Ou grama. As gramas são muito bem aparadas lá. Se eles conseguirem encontrar um cachorro, um gato ou um rato, vão ter um alimento com proteína, né? Mas até isso é raro. Isso é a vida dentro da Coreia do Norte.
Imagina, quando chega na China se torna pior que isso aí. E esse menino consegue fugir com 17 anos. Chega na China, é preso e é deportado para a Coreia do Norte. Ainda com 17 anos, liberam ele da prisão, porque ele ficou preso na Coreia do Norte, soltaram ele de forma sobrenatural, e ele é libertado, ele foge de novo. Chega na China, encontra 8 meninas refugiadas, e vão buscar ajuda numa escola americana, ali na China. O diretor disse, não podemos te ajudar, isso aqui não é um centro diplomático, isso aqui é uma escola. E pior, chama a polícia para eles, e eles são presos. Eles são presos numa prisão internacional, prisão de Xangai. E ali naquela prisão, aquele menino chora, esse menino chora toda noite. E vem um gangster sul-coreano, que ali tinha prisioneiro de todos os países, até da Colômbia tinha prisioneiro lá. E aí esse gangster chega para ele um dia e fala, menino, por que você chora toda noite? Ele disse, porque eu vou ser deportado para a Coreia do Norte, agora pela segunda vez, com certeza eu vou ser executado. E executado, quem sabe com requintes de crueldade, eu sei que eu vou sofrer, por isso eu choro toda noite. Aí esse homem dá uma volta e retorna com um livro, todo desgastado, preto, e dá para ele e diz, olha, talvez aí esteja a solução para você. Ele, com medo daquele livro, que ele percebeu que livro que era, porque lá na Coreia do Norte esse livro aqui é considerado maldito. Mas aí ele falou, você precisa ler esse livro. Bom, ele pegou e leu o livro inteirinho, e chegou para esse gangue e disse, não aconteceu nada, eles estão me ameaçando que vão me deportar para a Coreia do Norte, os guardas todo dia me falam isso, que está chegando a minha hora, e esse Deus aqui não fez nada ainda. Aí ele disse, bom, mas você precisa pedir, você só leu, você precisa pedir, falar com ele também. Falou, mas como que eu faço isso? Não sei. Ele disse, é simples, você pede o que você quer e no final você diz amém. Eu falei, só isso? É. Aí ele falou, tá bom, Deus, eu não quero ser deportado para a Coreia do Norte, senão eu vou morrer. Também não quero viver aqui na China, que já fui preso 2 vezes, eu quero ir para um outro lugar. Amém. Passado um tempo, vieram ali 2 diplomatas, chegaram até eles, interrogaram ele de todas as maneiras, apavoraram ele, ficou apavorado, falou, agora eu vou ser deportado, são da embaixada norte-coreana. E aí, meus irmãos, esse menino ficou apavorado, e aí ele decidiu fazer uma oração a Deus. Ele disse, Deus, se o Senhor me der a liberdade, eu vou dedicar toda a minha vida a Ti. Passado um tempo, ele recebe um comunicado que ia ser libertado. E quando ele chega lá fora, com as 8 meninas que foram libertadas também, aqueles 2 diplomatas estão lá, um sul-coreano e um europeu, com um sorriso enorme no rosto, e disseram para eles, vocês são pessoas de muita sorte, porque a China relutou muito em não deportá-los para a Coreia do Norte, e foram obrigados a deportá-los para as Filipinas, da onde vocês vão ser levados para o Reino Unido e vão ganhar liberdade. Mas tem uma história por trás disso, eles disseram. Quando vocês estavam lá naquela escola americana, pedindo ajuda, e eles chamaram a polícia para vocês, lembram que as meninas, as crianças, rodearam o camburão onde vocês foram levados presos, para serem enviados à prisão, deram a volta de mãos dadas, chorando. Então uma daquelas meninas, de 13 anos de idade, ligou para um amigo da família dela nos Estados Unidos, um jornalista, e disse para ele, olha, aqui na minha escola, adolescentes, jovens norte-coreanos estão sendo presos, vão ser deportados para a Coreia do Norte, vão ser executados. Eu sou criança, não posso fazer nada. Mas você é adulto, você pode fazer algo. E aquele homem então acionou o Washington Post, CNN, a ONU, a igreja. Começou uma grande campanha de oração para que eles fossem libertados. Então eles disseram, por isso que vocês vão para as Filipinas e lá para o Reino Unido. No Reino Unido, uma igreja os acolheu, o pastor deu a ele o nome de Timothy. Ele estuda, faz doutorado, aprende inglês, se torna um cientista, se torna um político. Ele fez política internacional e defende, se tornou ativista cristão para defender os norte-coreanos, para libertar aqueles norte-coreanos desse país que é uma prisão de escravos. E ele então fez isso justamente para isso. E foi levado à ONU. Quando ele esteve aqui no Brasil, onde viajamos com ele, 2 meses antes de aqui no Brasil, 2 meses antes ele tinha sido levado à ONU, onde ele falou para 67 delegações, e ali estava a delegação da Coreia do Norte. E esse menino então ali fala para todos eles sobre o que acontece dentro da Coreia do Norte. E uma família pede uma audiência, pede para conversar com ele num lugar reservado. E quando eles chegaram lá,
E eles disseram: a gente tem algo para mostrar para você. Ele estava com 34 anos de idade, quando ele foi lá, 2 anos atrás. Quando ele fugiu, ele tinha 17 anos, quando ele estava naquela prisão. E aquela irmã, aquela família, abre um banner, e nesse banner tem a fotinho dele com 17 anos e as 8 meninas naquele banner. E eles falaram: nós participamos dessa campanha de oração pela libertação de vocês. E esse jovem disse que abraçou aquela família e chorou tanto, abraçado com elas, dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando eu estava na Praia Grande com ele, viajando com ele, e eu 10 dias ouvi o testemunho dele, e ele estava lá no momento em que ele disse assim, quando estava dentro da prisão: se o Senhor me der liberdade, eu vou dedicar toda a minha vida a Ti. Naquela hora Deus me incomodou de tal maneira, como se eu ouvisse Deus falando para mim assim: Arthur, presta atenção nisso que você acabou de ouvir, mas ouça o que eu quero te dizer. Para você, Arthur, eu já dei a liberdade. Forte. Forte. E outra coisa que ele disse: o sofrimento não destrói a fé, o sofrimento refina a fé. Não tenha medo. Mas outra coisa para encerrar aqui. Esse menino falou tanta coisa, aprendi tanto com ele. Ficamos 10 dias com ele. E ele disse assim: estão vendo esse slide aqui na tela? É uma visão noturna via satélite da Coreia do Norte. Olha lá, Coreia do Sul toda iluminada, China toda iluminada, Coreia do Norte tudo escuro, porque na Coreia do Norte não tem luz elétrica, tá, irmãos? A luz lá é gerada por óleo diesel, e só 6 horas por dia tem luz na capital, Pyongyang. À noite, 10 da noite, apaga tudo. No interior não tem luz, só 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, algumas cidades, outras não tem em nenhum momento. Então por isso essa escuridão, se você entrar aqui na visão noturna via satélite. E ele virou para nós e disse assim: vocês são a luz do mundo? Se vocês são a luz do mundo, essa luz vai ali na Coreia do Norte. Essa luz é incomodada aí lá naquela escuridão. E aí ele fala: como é que você vai lá? Olha como que você vai lá, orando. Quero desafiar você nessa noite, irmãos. Coreia do Norte, segundo Timothy, se Satanás tem uma base na terra, essa base é na Coreia do Norte. Ele falou que não existe país igual a Coreia do Norte. Mesmo Somália, que é considerada uma segunda Coreia do Norte, não é igual a Coreia do Norte. Poderia contar muita coisa aqui sobre a Coreia do Norte, mas eu quero desafiar você a não ir embora essa noite. Talvez o tempo passou do horário, mas meus irmãos, o quanto você ama Jesus? Será que ficar 15 minutos, 20 minutos a mais aqui dentro desse tempo confortável é sacrifício? Eu tenho dormido essa semana 4 horas por noite. Eu ainda vou voltar para Porto Alegre hoje. E amanhã cedinho, 4h30 da manhã, estarei em pé, porque tenho compromisso às 5. E estou aqui com alegria. Mas talvez alguns de vocês já ficaram incomodados com o horário e já... Não, que talvez não seja isso. Mas meus irmãos, se isso não explodir a tua mente, se isso não despertar você, se essa mensagem não entrar no seu coração, a ponto de fazer você tomar uma decisão de enfrentar a perseguição junto com esses irmãos. Eu poderia aqui falar, irmãos, coisas lindas aqui, mas eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque você não suporta, você não aguenta. Você tem um padrão, um horário certinho. Talvez o pastor aqui esteja agora chateado comigo. Irmãos, acorda. Deixa de ser religioso. Você ama Jesus?
João diz assim, que sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está ouvindo sobre seus irmãos perseguidos aqui. Talvez você precise dar mais um tempinho aqui para ouvir até o final. Talvez isso seja dar a vida. E ele diz mais, né? Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não mostra compaixão por ele, como pode o amor de Deus estar nele? Aí ele diz, filhinhos, não nos limitemos a dizer, amem uns aos outros, que é muito fácil. Ele está dizendo que isso não fique só nas palavras, mas demonstre essa verdade por meio das suas ações. Você é desafiado hoje a demonstrar essa verdade. É uma demonstração de amor por Jesus, assim como Estevão demonstrou seu amor por Jesus. Deus está te dando essa oportunidade hoje, a você que ficou até agora aqui. Irmãos, experimentar o amor de Jesus, se você experimentou, você quer ficar a noite inteira ouvindo sobre seus irmãos perseguidos. Então que nessa noite, irmãos, você não vai embora. Olha o livro Fuga da Coreia do Norte, uma história de amor. Ele foge em busca desesperada por alimento, porque a nação passa fome. Encontra o amor e a vida. Quem é a vida? Encontra Jesus. Você lê na Bíblia que todas as coisas vêm dele, existe por meio dele, são para ele. A ele a glória eternamente, amém. Todas essas coisas vêm dele, é sinal que a vida vem dele. A sua vida, nova vida em Cristo aqui, veio dele. A vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, veio dele. Então ninguém existe mais sem ele, não existe vida sem ele. Você encontrou a vida, mas tem muita gente aí que não encontrou ainda. Então, como não existe vida sem ele, eles precisam encontrar a vida. E aquele que encontrou a vida, a sua vida não é mais para si mesmo, é para ele. Uma das maneiras de você demonstrar o seu amor essa noite por Jesus, amando o seu irmão perseguido, é você preencher essa ficha. Todos receberam essa ficha? Quem não recebeu? Levanta a mão, por gentileza. Quem não recebeu? Pega aqui as fichinhas aqui, por gentileza. Tem nas cadeiras aí as fichas. Tem muitas fichas nas cadeiras. Quem procurar nas cadeiras vão ver as fichas. Eu poderia pedir para os irmãos lá trazer as canetas, mas não vou pedir. Tem cheio de canetas lá. Poderia pedir para entregar para vocês, facilitava aqueles que querem preencher. Mas eu vou deixar assim para ver o quanto você entendeu a mensagem. As canetas estão ali no estande. Você pode pegar a canetinha lá e preencher a sua ficha e entregar para nós ali. O que isso vai fazer? Vai fazer com que você receba mais uma revista da Missão Portas Abertas, uma revista gratuita, que vai chegar na sua casa pelo esse endereço. E você vai colocar aí, completar a ficha certinho. É gratuita a revista. Hoje você já ganha uma revista ali, ganha um mapinha. Também igual aquele que eu mostrei ali da lista mundial. Esses mapinhas aqui estarão lá. Você vai ganhar a revista também. Tem lá a revista. E se você adquirir qualquer produto, pode ser um bottom no valor de R$5. Um bottom. Ou uma pulseirinha que imita a cerca de arame farpado dos campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte, onde estão presos de 70 a 90 mil cristãos estão presos lá. Ou a pulseirinha do Salmos 23, onde as irmãs nesses países pregam com essa pulseirinha. Ó o branquinho, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ó o verdinho, verdes pastagens me faz repousar. Ó o azulzinho, me conduz às águas tranquilas. Ó o pretinho aqui, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte. Cada cor aqui é um versículo do Salmos 23. E elas pregam com essa pulseirinha. Então isso é bem-vindo para você, porque tudo aquilo que nos faz lembrar de um cristão perseguido é bem-vindo. Então você vai ser muito abençoado, edificado, se você adquirir algum produto ou comprar algum desses livros com esses testemunhos. E você vai receber por um ano, todos os meses, a revista Portas Abertas gratuitamente. Todos os meses durante um ano, para você conhecê-los e orar por eles.
e com a revista envolver outra pessoa. Por isso eu peço para a família, marido e esposa, preenche os dois, recebe 2 revistas, é gratuita, e dá aquela revista para alguém, envolve outra pessoa. Vamos formar um grande exército aqui em Venâncio Aires, orando por os cristãos perseguidos. Isso está ao seu alcance, isso você pode fazer, isso é uma demonstração. Você tem recursos para isso. Isso não depende nem de recurso financeiro, vai depender de um recurso chamado amor. Amor. Então desafio você, marido, esposa, todos, a preencherem. Entregam para mim ali. E se adquirir um boto, já recebe 1 ano todos os meses, gratuitamente. E nós vamos ter aqui uma igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Prosperidade, irmãos, é crescimento espiritual. Prosperidade é maturidade. É alguém que sabe quem ele é em Cristo Jesus, a sua identidade. E ao ver um cristão perseguido, seu irmão, ele não vai deixar que ele se sinta sozinho, esquecido. Ele vai fazer algo em favor deles. A Portas Abertas diz assim, com esses cristãos perseguidos, diz assim, tem anotado aqui: onde quer que eles estejam, o que quer que precise, pelo tempo que for preciso, onde quer que eles estejam, o que for que precise, pelo tempo que for preciso. É assim que a gente tem que olhar para esses cristãos e se envolver com eles. Irmãos, o Senhor com certeza tem algo novo aqui. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é global. É que todas as pessoas no mundo experimentem o amor de Jesus. E você pode participar e ser uma dessas pessoas que ao chegar no céu, eu tenho certeza Jesus vai estar em pé. Pastor Edmilson, por gentileza, queria pedir ao pastor vir aqui, porque eu quero agradecer o pastor. Quero dar um abraço no pastor. E, irmãos, se eu for embora, melhor, eu vou embora daqui a pouco, vou estar no stand. E amanhã não se preocupe em lembrar-se de mim. Estou aqui no país, livre, tranquilo. Não precisa se lembrar de mim. Quero um dia voltar aqui, sim. Vocês são meus irmãos, minha família. Mas o que eu quero mesmo é que vocês se lembrem desses irmãos perseguidos. Nunca esqueçam deles. E façam tudo aquilo que está ao seu alcance em favor deles. Um dia estaremos todos juntos lá na glória. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Literalmente esse é um lado da igreja, né, que pouco nós falamos, pouco ouvimos, pouco nos envolvemos. Então, um assunto muito pertinente que vai reverberar nas semanas em todas as nossas células, né? Inclusive o texto e o tema que o pastor me passou já está no app, porque esse assunto vai reverberar e até para nos motivar a nos posicionar e fazermos um pouquinho mais, porque nós temos essa liberdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos sempre, todos que puderem passar aqui na estande, né? Mas o responsável por encerramento é o senhor André. Hoje eu estou cercado de André. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Quantos aí entenderam a mensagem que foi passada hoje aqui? O Senhor não está pedindo você pela metade não, meu irmão. O Senhor quer você por completo, por inteiro. Amém? Coloque-se de pé. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Feche seus olhos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor, nessa noite, eu te entrego
tudo que eu tenho. Faça, Senhor, em mim o teu querer, a tua vontade. Leva-me, Senhor, a viver algo novo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoadíssima pelo Senhor. E tudo aquilo que você atentar no seu coração, como foi dito aqui, libere a palavra e diga amém. E isso acontecerá. Aleluia! Uma semana abençoada a todos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.